esta é uma das datas muito especiais para os irmãos da Umbanda, tá? Porque é a data que se vincula à primeira sessão pública que nós realizamos no templo, certo? No dia 27 de abril de 2016, nós abrimos as portas para o atendimento público. Era uma noite bem fria de outono, né? Estava bastante geladinho, e nós optamos por iniciar na sessão que nós faríamos como homenagem à linha dos Pretos Velhos, naquele ano. Então, a abertura das portas ela já se dava com a homenagem à linha dos Pretos Velhos. Por ser a data mais próxima do dia 13 de maio, né? E como na época nós ainda tínhamos o cronograma instituindo uma sessão de caboclos, daí uma sessão interna que poderia ser um desenvolvimento ou uma doutrina, depois outra sessão de pretos velhos. Pela escala, a data mais próxima acabava sendo 27 de abril. Então, foi a nossa opção. Aquele ano, nós tínhamos a intenção de iniciar em janeiro, já com a homenagem aos caboclos, atendendo publicamente no templo. Mas alguns contratempos, nós ainda precisávamos dar uma organizada na parte interna, né? Nós precisávamos pintar ainda o piso, organizar cadeiras que nós tínhamos de doação. Nós não tínhamos a cozinha construída ainda, nós tínhamos ainda muito com um aspecto de pavilhão. Já era possível se realizar reuniões, já era possível se realizar sessões internas nossas, se nós desejássemos, mas para o atendimento ao público nós entendíamos que ainda não estava oferecendo certo aconchego. Não vou chamar de conforto, vou chamar de aconchego, certo? E como nós conhecemos o nosso outono e inverno da região, sabemos que é muito fácil estarmos com uma noite aberta e de repente aquela noite se tornar um chuvisqueiro, uma garoa fria e muito fácil de deixar alguém gripado, né? Então foi um pouco frustrante não podermos iniciar com a homenagem à linha de caboclos em janeiro, mas foi uma coisa bem interessante a forma como isso se deu, porque nós tivemos uma reunião com o Conselho Astral, né? E aí eles nos trouxeram, muito bem, não é possível que os senhores iniciem no período em que realizariam a homenagem à linha dos caboclos. E se forem avaliar para que tenham tudo perfeito como desejam, até a homenagem à linha de Exus e Pombagiras, se passa muito tempo, iria lá para agosto, para então iniciar os atendimentos públicos. E eles nos perguntavam, talvez o Marco e a Melissa recordem disso, perguntavam o que há entre a linha de caboclos e a linha de Exu. E foi uma coisa assim que, quando o Marco e a Melissa nos relataram, eles não falaram uma vez essa pergunta. Eles insistiram até obter a resposta. E a resposta não vinha muito fácil para o Marco e para a Melissa para dizer para eles, então, podemos fazer na homenagem à linha dos Pretos Velhos, né? E foi meio que assim. Eles nos disseram, usufruam do tempo necessário para deixar possível atender ao público até a data em que vocês definiram como homenagem à linha dos Pretos Velhos. Então, como nós temos hoje o grupo do WhatsApp, nós temos o grupo do Facebook, nós temos o perfil no Instagram e nós temos o canal no YouTube, muitas pessoas têm se demonstrado certo interesse em conhecer o Irmãos da Umbanda. Eu entendo que muitas vezes o interesse é conhecer a dinâmica presencialmente no Irmãos da Umbanda, certo?
Mas nós debatendo ontem entre o Conselho Administrativo, percebemos que é de uma certa forma fácil para nós, através do encontro EAD, apresentarmos um pouco da história do Mãos da Umbanda, né? De como surgiu esse Mãos da Umbanda, como ele veio se desenrolando, se desenvolvendo ao longo desses anos, que, por incrível que pareça, nós estamos completando 8 anos de existência. Em agosto desse ano, nós estaremos completando 8 anos. E então, como se desenrolou a nossa história ao longo desses 8 anos? Quais foram os nossos acertos? Quais foram os nossos erros, que não foram poucos? Não, foram inúmeros, mas serviram para nos ensinar muita coisa. Achamos em consenso que o melhor caminho seria, então, apresentar a essas pessoas que estão um pouco curiosas hoje na nossa doutrina, e de uma certa forma comemorando a data de ontem, o Mãos da Umbanda, tal qual ele é, tal como ele é, né? Então, nós temos bastante pessoas, vamos dizer assim, novas no nosso grupo do WhatsApp, né? E a gente percebe que vira e mexe acaba criando um pequeno debatezinho, algumas coisinhas, perguntas, dúvidas, afirmações, posicionamentos, pontos de vista, muitas vezes um tanto divergentes do como nós, no Mãos da Umbanda, entendemos seja uma caminhada de desenvolvimento espiritual pela Umbanda, né? E achamos que seria bastante pertinente usarmos desse momento, desse encontro, dessa doutrina, para contar um pouquinho, para falar um pouquinho, para apresentar um pouquinho do Mãos da Umbanda. Talvez responder algumas perguntas de quem tenha se sinta à vontade para fazê-las, né? E até para nós não ficarmos falando, porque muito do Mãos da Umbanda não fomos nós, conselho, construído. Nós estamos conselheiros administrativos. E ele assistiu, digamos assim, todo o desalinhamento entre pensamento e energeticamente falando de nós com a forma como essa outra casa conduzia seus trabalhos. Ele assistiu isso, ele viveu isso conosco, porque ele é pai do Marco. Então, nós tínhamos toda uma ideia de que se poderia fazer muito para a Umbanda e pela Umbanda, mas de uma carta branca, que foi os termos que nós ouvimos ao assumir a coordenação administrativa da casa, nós descobrimos que a nossa carta era amarela, né? Ela seria submetida a inúmeras sanções em função de que, vou usar os termos práticos com os quais foram nos apresentados. Isto é uma monarquia, e aonde é uma monarquia, a família imperial é que reina. Bom, e isso foi talvez o estopim que deu origem ao Mãos da Umbanda. Porque então éramos Marco, eu e o Gustavo. Descontentes com essa forma de vocês vão fazer o que eu achar que tem que ser feito e não vão reclamar. Mesmo vocês não concordando, vocês vão ter que se submeter e ponto final. E aí começamos a ter alguns diálogos em paralelo e o que vocês pensam, como é que vocês acham que dá para fazer isso, aquilo, coisa e tal. Mas nós ficávamos com muitas dúvidas. E nesse momento, nós tivemos uma situação na homenagem da linha de Exu daquele ano, em que depois disso o Vitalino ele nos propôs o seguinte: quem sabe vocês vêm lá em casa e a gente conversa um pouquinho, né? E eu nunca vou esquecer que eu disse para o Vitalino assim: olha, eu me sinto no meio de uma encruzilhada, que eu olho
para os 4 lados e eu não sei o que fazer. Eu simplesmente me sinto preso, amarrado, não sei o que fazer. Nessa noite, depois que nós conversamos bastante, que nós vimos a possibilidade e que, de certa forma, o Vitalino nos tranquilizou bastante também, até um pouco por causa da sua história na Umbanda, ele nos deu um conselho muito sábio. Quer sair da encruzilhada? Dá um passo. Não escolhe a direção, só dá um passo. Se tu estiver na direção certa, tu vai conseguir dar o segundo, terceiro, o quarto, e tu vai continuar caminhando. Se tu estiver na direção errada, tu vai dar 2 passos, 3 passos, e tu vai ter que voltar, porque não é por ali que tu tem que ir. Então, dá um passo. Dá esse passo, e depois tu vai descobrir. E foi o que a gente fez. Então, em 2013, nós começamos, de certa forma, clandestinamente, em 5 pessoas. Éramos eu, a Melissa, o Marco, o Gustavo e a Daiane, que demos origem ao Mãos da Umbanda. Inicialmente, nós fizemos a primeira reunião com o Conselho Astral, onde sabatinamos o senhor Exu Capa Preta, o pai Joaquim e a Cabocla Jurema, sobre diversas das nossas dúvidas. Nós enchemos eles de perguntas. E eles nos responderam com muita paciência e clareza. Né? Nós precisávamos ter respostas de coisas que talvez fossem ser necessárias dentro de 2, 3, 4 anos. E eles nos responderam as coisas que nós precisávamos saber para aquele momento, para aquele agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2013. Né? Nós, aqui, os umbandistas encarnados, estávamos ansiosos para viver 5 anos depois. E eles nos atenderam com aquilo que nós precisávamos, o momento. E isso foi o que de mais importante, eu acho que foi essa primeira freada. Né? Eles foram nos permitindo que nós fôssemos nos organizando, nos entendendo, nos percebendo, para depois, então, termos condições de começar a pensar em algo maior. Né? Eu recordo que uma das nossas principais preocupações, e aonde que nós vamos fazer? Como que vai ser isso e aquilo? Nós precisamos de um templo. Nós estávamos iniciando, nós não precisávamos de um templo. Nós precisávamos estar em condições, alinhar como desenvolveríamos os trabalhos, para depois sim ter um local para atender publicamente. Isso não era uma emergência tão grande como nós olhávamos. Como as prioridades que o Conselho Astral nos trouxe era que nós nos organizássemos. E aí o Marco vai lembrar de uma frase que ela é meio que um slogan do Conselho Astral para nós. Como os senhores estiverem, serão seguidos. Tanto é que sempre que nós estamos muito avoados, muito desorganizados, ou com certas dificuldades de entrosamento, o Marco nos lembra dessa frase, que como nós estivermos, seremos seguidos. Né? E aí, se deu 2013, em 2014, então, o Marco ia casar, né? O primeiro casamento oficial do Marco, os 2 primeiros, né, em 2014. Aí... Não, só fala que é com a mesma mulher, né, cara? Senão eu vou ficar mal falado aí, tia. Sim. E sempre com a Vani, tá? O Marco já casou 20 vezes, mas todas as vezes sempre com a Vani. Eu não sei o que a Vani fez nessa vida para merecer isso, mas lá vai ela. Aí nós combinamos que, então, após a volta da lua de mel do Marco, né, que então nós entraríamos em contato com o pai de santo dessa casa para sermos transparentes e honestos com ele.
porque isso foi a primeira cobrança que o Conselho Astral nos colocou. Transparência e honestidade na condução do Mãos da Umbanda. Nada ficaria de domínio somente dos conselheiros, do conselho administrativo. Tudo seria sempre partilhado com a corrente. Né? E isso veio de cara para a gente, assim, sermos honestos e transparentes com o pai de santo da casa onde nós frequentávamos. E lá fomos nós, crentes, felizes que chegaríamos lá e diríamos para ele, então, agora o Marco vai contar para vocês. Eu já contei antes. Não, tu resumiu. Deixa o Marco contar a história agora. Conta, Marco. Não, eu acho que isso não é relevante, sabe? Porque eu acho que o momento que nós estamos vivendo, eu remeto muito a isso que nós passamos lá. É um momento que, se tu for avaliar, foi ruim para nós, assim como a gente está vivendo agora, mas que deu um salto evolutivo muito grande, sabe? Onde todos os momentos, eu lembro muito das falas dos guias que me acompanham, que se tu souber ver o que tem de positivo em cada fato que acontecer, né? Que a gente cita como negativo, sim, muito obrigado, esse que eu queria. Cada fato que acontece, ele é negativo por uma visão nossa, né? Mas aonde tu conseguir ver o que ele tem de bom para te trazer, eu tenho certeza que cada um de nós, se olhar para aquele momento hoje, vai agradecer. Né? Vai agradecer, por mais que foi um baque, foi bem complicado naquele tempo, né? E sim, houve um desalinhamento pela forma como... E é bem interessante citar isso agora, porque é uma casa que trabalha ainda com, vamos dizer, duas religiões distintas, né? Que é a Umbanda e a Nação juntos no mesmo ambiente. E aí fica difícil até, porque vinham amigos meus e diziam, mas a Umbanda que tu pratica lá, os caras matam bicho. Aí eu dizia, não, é Umbanda, né? Aí o cara vai lá num outro dia que estão praticando nação, aí os caras estão fazendo o corte, né? De forma alguma dizendo que isso é errado ou não, né? Faz parte da religião africanista. Eu, Marco, não me afino muito com isso, tá? Tanto que eu participei já e eu rejeitei bastante isso. Mas eu entendo a importância disso para quem tem a evolução através dessa necessidade, vamos dizer assim, dessa prática, né? E então, esse desalinhamento que nasceu o Mãos da Umbanda. Poxa, a gente quer a Umbanda, mas a gente quer a Umbanda que a gente conhece, né? E então, só remetendo a essa parte aí, que acho que foi citado no grupo, não sei se todos que estavam lá fazendo aqueles questionamentos, espero que estejam aí também hoje, mas a Umbanda em si não tem essa prática do corte, né? E até eu peguei um pouquinho aí, que eu tive que fazer o teletransporte para cá, mas remetendo já, acho que a gente vai ir para o futuro, voltar um pouco para o passado. Essa parte do corte, nós trouxemos, quando nós saímos de lá, muito bagagem que a gente aprendeu com Umbanda. Eu, principalmente, sempre tive contato com Umbanda naquela casa, né? Então, acho que muitos de nós também. E a gente trouxe muita bagagem disso e houve uma desconstrução, né, para ver qual que era a Umbanda do Mãos, né, qual que era a Umbanda que os guias iam nos direcionar. E a gente entrou em conflito. Eu entrei em conflito interno em alguns momentos, comigo mesmo, sabe? E então, no Mãos, essa prática ali do corte, a gente fazia na festa de homenagem aos Exus, que é homenagem, né, em outras casas se faz uma festa realmente. Então, isso já é vou citar uma particularidade do Mãos, onde a gente usa as mesmas roupas que a gente usa de trabalho, todo mundo de branco, não tem uma roupa específica, tá, de vermelho e preto, extremamente extravagante, como a gente já vê que acontece em alguns locais, né? Tá certo, tá errado? Não sei, né? O Mãos da Umbanda prima pela humildade, pela caridade, pela resgatar o amor de Cristo. Eu acho que a humildade está bem ligada a isso, né? Então é por isso que a gente faz dessa forma, tá?
E então nós fazíamos na festa, na homenagem às linhas dos Exus, a gente fazia um prato, né, como uma oferenda, com o bife, tudo remetendo como bem mais a parte africanista, né? E isso ao longo do tempo, eu sempre trouxe esse questionamento para mim, putz, mas sinceramente me incomodava, né? E eu não lembro se foi umas 2 antes da pandemia que a gente questionou os guias e eles disseram que não haveria essa necessidade, né? Que poderia ser utilizado flores, né? Se alguém tem alguma, não um guia específico, mas quiser ofertar algum charuto, coisas que sejam utilizadas para o trabalho, que possam se externar na energia do trabalho, né? E então a gente passou a não fazer mais essa oferenda, né? Então acabei saltando lá do passado pro quase presente aí, que de uma conduta que a gente acabou mudando, né? No passar desse tempo aí. Isso ali vem dentro daquela questão em que nós tínhamos, que eu comentei, nós tínhamos pensamentos e dúvidas a respeito de coisas muito à frente e não para o momento, né? E em momento algum, os guias do Conselho Astral chegaram e nos disseram, bom, a partir de hoje, tudo que vocês aprenderam não existe mais e passa a ser assim, da forma como nós vamos dizer. Eles foram, ao longo do tempo, conforme nós apresentávamos condições de absorver essas mudanças, né, eles foram, então, nos trazendo, não é mais necessário se fazer isso. Como a oferenda, a linha de Exus, que se fazia na homenagem à linha de Exus e também no cruzamento ao final do ano. Então, foram em 2 momentos em que eles nos disseram, isso não se torna mais necessário, certo? E a única coisa, assim, que eles instituíram, talvez na primeira reunião que tiveram conosco, que as datas importantes, elas seriam, sim, festejadas, mas através de homenagens singelas, com simplicidade. Nada de extravagante, nada de imponente ou qualquer coisa que remetesse a uma festa, ou, digamos, uma festa à fantasia, né? É que, como diz agora eu lembrei do pai Joaquim, sempre tem que ser festeiro, né, filho? É isso. Todo dia de trabalho, todo dia diria até que assim, todo dia que se desperta é um dia de festa, né? Você tem muito a comemorar com isso. Uma coisa que eles disseram foi que a gente não sabia exatamente como proceder, foi que mesmo nesses dias de homenagem, seria dia de trabalho, né? A gente veio com aquela ideia de que faria uma sessão, um desenvolvimento, comidinhas, alguma coisa assim, que se tem essa prática muito em outras casas, mas eles já cortaram nossas asinhas logo de cara, assim, não, vai ser um dia de trabalho normal. O que for feito de homenagem vai ser feito em algum momento desse trabalho, mas vai ter atendimento ao público da mesma forma. E nós, com o tempo, fomos modificando, fomos mudando, mas basicamente as nossas homenagens, o que for dado, por exemplo, nos caboclos, né? Todo mundo leva frutas e a gente faz uma oferenda para eles, essas frutas são imantadas e depois a gente distribui para os consulentes, né? Com os pretos a mesma coisa, os docinhos, as coisas de agrado que levam para eles, depois é distribuído para os consulentes também. E foi não sei se desde a primeira vez talvez não tenha sido assim, mas eles nos orientaram que fosse feito dessa forma. Todo mundo que fosse a essa festa saísse de lá tendo um pouquinho do axé daquela energia da imantação, tendo comida ou levando para o seu familiar que está em casa. Então a gente tinha nas festas de preto, principalmente, né? Bastante gente, bastante criança, eles gostavam bastante de participar, gostam, enfim, porque sempre tinha as comidinhas, né? E Exus, então, eles orientaram que fossem dadas flores
ou como o Evandro falou, charutos, materiais de trabalho para aquele guia, e não mais o prato, né? Que realmente era uma coisa que tem uma finalidade, mas é de matriz africana, né? Não precisa, vamos continuar. Acho que o Rodrigo... Vai. Falar, mas eu acho que eu perdi o gancho, foi lá atrás, mas podemos voltar. É que houve uma ideia assim, né, que foi jogada nessa até uma certa polêmica essa questão aí do corte de sangue, né? E vocês se depararam com essa situação e não faz parte da ideologia de vocês, né? Eu acho que o que a gente faz aqui, que é buscar o conhecimento, né? O conhecimento mais abrangente, mais profundo, né? Da nossa religião, tentando entender realmente a verdade, né? E eu acho que se expor a vários tipos de conhecimento traz para ti um repertório, né? Que tu pode ter as tuas ideias, as tuas convicções, né? E entendendo, né? Um pouco de o que é energia, né? A parte científica da coisa mesmo, né? A ciência também envolvida na parte espiritual, na parte esotérica, com certeza tem isso. E tu entende que existe a energia, mas nem toda energia é igual, né? Existem energias mais sutis e energias mais densas, né? Mais outro nível vibratório, né? E a energia do sangue, da matéria, com certeza é uma energia mais densa do que outras coisas mais sutis da natureza, outras coisas que estão à vontade para o nosso uso, né? Aquele que está alinhado com o propósito de evolução, com o propósito divino, ele tem direito a usufruir dessas energias mais sutis da natureza de uma forma mais fluídica. E essa questão do sangue, eu acho que, falando de mim, pelo meu repertório de conhecimento, eu acredito que são energias que também, por algum motivo, ainda estão por aí a uso, mas eu faço a minha própria verdade, né? A partir de tudo isso que eu colhi de repertório e prefiro trabalhar ou estar exposto a energias mais sutis, de um nível vibratório um pouco mais alto. Então, respeito, né? Mas entendo essa parte científica da coisa. Então, muitas vezes as pessoas que estão numa doutrina não param para pensar e realmente refletir o que é cada coisa. E se tu tivesse conhecimento também um pouco, de certa forma, científico, eu acho que tu vai poder fazer as escolhas melhores para tua vida e para o caminho que tu quer seguir. Eu acho que sem vivenciar ou de alguma forma tu pegar a opinião de uma outra pessoa, porque tu ouviu ela sendo repetida 1000 vezes, não é a melhor forma, né? Eu fui num desses rituais, em 2, na verdade, e a minha vontade era de chorar, porque por mais que seja hipócrita para quem come carne, achar que matar um bichinho daquela forma seja crueldade, porque não é crueldade, crueldade é o que se faz em matadouro. Não, mas eu até diria no sentido assim, nos matadouros, por exemplo, na roça, o jeito que se mata os animais, sem mínimo de cuidado, de dignidade, né, mantendo eles ali naquela tensão, que já se sabe que eles são inteligentes o suficiente para saber que vão morrer. O ritual, ele não traz esse sofrimento para o animal. Mas, ao mesmo tempo, eu queria chorar, e daí me mandaram sair do lugar, né? Só que eu precisei ir lá e ver, para eu ter a minha opinião formada. Porque, né, sei lá, fui voluntária da Soma há vários anos. Sempre que posso ajudo, né? Enfim, tenho essa questão da causa animal presente em mim. Era mais natural que eu dissesse, não presta, é horrível, é ruim, e ponto final.
mas eu quis vivenciar para, de fato, ter a minha opinião formada. Então, a minha opinião é que, de fato, eles não sofrem tanto quanto num matadouro, num local assim. Mas isso não serve para mim, não é o que eu quero para mim, então, ok. Mas o problema, eu acho que é a confusão que se faz entre o sacrifício animal na religião, com todo o seu embasamento, com todo o seu fundamento e com africana, né, nessas religiões de origem africana, e o que se faz dizendo que é religião, que é aquelas coisas com judiaria da pior espécie, que é o que talvez a maioria das casas que tem sacrifício façam. Não fazem oferenda para os orixás. Fazem trabalho para matar, fazem trabalho para se separar casamento, fazem trabalho para ganhar dinheiro. Isso eu acho que é o que realmente é o que a gente às vezes tem que se justificar tanto e que tem tanto preconceito contra religiões que são pouco conhecidas, digamos, porque tem essa nuvem, né? Eles colocam Umbanda em qualquer coisa. O nome de Umbanda é usado para qualquer coisa, qualquer tipo de casa. Tanto é que aqui a gente tem a Associação de Umbanda Caxias, e lá tem inscritas casas, pelo menos 2 que eu conheço, que não são de Umbanda. E que, bem pelo contrário, fazem rituais de muita judiaria com animais. Mas estão inscritas na Associação de Umbanda. Então, qual é o critério, né? Então, eu acho que a gente tem que respeitar, sim, mas saber diferenciar. Uma casa que trabalhe com nação e que seja séria, não vai ter matança todo final de semana. Mas aqui no Rio tinha uma que tinha. Então, isso não é uma casa de nação. Né? E acho que também tirar essa dúvida das pessoas é um compromisso nosso. O Mãos, ele teve como peças fundamentais, assim, desde o início, a questão da retomada dessa Umbanda que foi trazida pelo Caboclo da forma mais literal possível, da forma como a gente conseguisse, sem desvinculando, né, das questões que são africanistas, e também, de certa forma, o esclarecimento. Levar conhecimento e levar esclarecimento. Eles sempre nos cobraram isso, né? Que a gente fosse canais para que essa separação, essa distinção e esse preconceito fosse minimizado. Quando se debateu no grupo a questão do Umbanda com corte existe ou não existe? Sim, ela existe. Eu só não consigo precisar a década em que ela passou a integrar como Umbanda dentro de um dos... enfim, é como se fosse encontro nacional de Umbanda, uma coisa assim. Eu precisaria retomar o livro que tem lá no Mãos, onde traz bem certinho o nome do que é o evento e qual evento, então, foi apresentado por esse pai de santo a necessidade do corte na Umbanda. E ele justificava exatamente pelas raízes africanas da Umbanda, né? Em que, como fazia parte dos ritos das religiões africanas, deveria fazer parte da Umbanda também. E como acontece com a maioria como eu tratei sumidades em Umbanda, não foi muito bem aceito pelos demais, e ele criou a sua própria Umbanda, que ela então passou a se chamar como Umbanda Omolocô. E até citei o nome, para quem quisesse pesquisar, saber a respeito, etc. e tal. Mas, enfim, ele não se denominava Quimbanda, ele não se denominava Batuque, Candomblé, Tambor de Mina, nem nada. Ele se denominava Umbanda Omolocô, porque era Umbanda onde se fazia os rituais de corte. Foi aceito, teve seus seguidores, etc. e tal. Assim como o mestre Arapiaga, assim como o mestre Omolubá, teve as suas divergências e acabou criando, assim como Rubens Saraceni acabou criando uma Umbanda um pouco mais afim com a sua linha de raciocínio, surgiram as várias Umbandas que nós temos hoje. Mas entre aquela situação, é Umbanda cruzada, é Umbanda branca, né? Primeira questão, se é Umbanda, só tem como ser branca. A partir do momento que começar a dizer é vermelha, é verde, já não é mais Umbanda. Se é Umbanda, é branca, ponto final. E isso já define claramente o que é Umbanda. Se tem
corte, não é Umbanda. Pratica outros tipos de rituais. Talvez se atrapalhe um pouco com os rituais africanistas, mas faz uma prática dos rituais africanistas. Ou da própria Quimbanda, talvez. Eu não conheço a Quimbanda para poder opinar a respeito, para poder trazer a respeito da Quimbanda. Mas o que muito acontece são rituais de magias negativas, onde o sangue é uma moeda de troca muito forte, sempre foi, em toda a história da humanidade. E, através disso, todo o sangue é válido. Seja ele o sangue de um animal, seja ele o sangue de uma pessoa. Todo o sangue é válido. Tá? Mas isso não vem ao caso do que nós estaríamos debatendo ou trazendo em conversa hoje, né? Seguimos. Seria bom abrir para alguém se tem algum questionamento também. Eu tenho uma pergunta. Já... Tu não pode, tu tem que explicar. Eu não participei da Fundação do Mãos, mas outro assunto que sempre é levantado e a mim já foi questionado, e é uma coisa assim que tem muitas pessoas que não entendem, é a ausência de Pai de Santo. Como é que isso veio para o Mãos? Foi uma questão de vocês, de dizer, quem é que a gente vai nomear o Pai de Santo, e vocês indagaram o conselho, ou o conselho já trouxe essa ideia pronta para vocês? Como é que foi essa mudança de paradigma aí? Porque eu não conheço casa que não tenha Pai de Santo, mesmo as casas que trabalham apenas com a Umbanda, até onde eu sei, elas têm Pai de Santo. Não sei se estou enganada, porque eu sou cria do Mãos, né? Eu frequentei outra casa, mas em função do corte era uma coisa que não me deixava à vontade para trabalhar, então nunca tive o desejo de trabalhar em função disso. E aí, quando conheci o Mãos, disse, é aqui porque fecha comigo, alinha comigo. Então, eu sou cria do Mãos, eu sempre... para mim, a Umbanda é o Mãos e é o que eu aprendi, é o que eu vivi. Então, como é que veio para o Mãos essa questão de não ter Pai de Santo? Olha, depois eu vou me sustentar um pouco no Evandro e na Melissa também, tá? Porque a memória não está mais ajudando tanto. Mas assim, vai lá, são só 8 anos. Num período que o Mãos começou a nascer como ideia, eu era cambono dos guias do Evandro, tá? E eu debatia, como nós tínhamos, eu tinha a oportunidade de falar com o guia entre um atendimento e outro, quando ele oportunizava isso, eu trocava uma ideia, né? Como poderia ser uma Umbanda mais, um pouco diferente dessa que a gente estava praticando. Tem congestionamento agora aqui, cara. E aí eu lembro que partiu dele uma que os senhores serão um conselho. Até o nome Mãos da Umbanda, que esse debate inicial foi eu e o Evandro, justamente com essa questão dele ter os guias desse meu contato de cambono com os guias, aí a gente acabava conversando mais sobre isso, né? E o Mãos, eu lembro, a gente começou com a ideia, vamos fazer uma coisa nova, cara, como é que vai ser o nome? Aí tu botava um nome e lá na internet já existia. Aí a outro lá já existia. Daí veio Mãos da Umbanda. Mas por que veio Mãos da Umbanda? Teve um dia que era uma sessão e eu olhei pro Cristo, que ele tem as mãos abertas, o Oxalá, né? E as mãos dele se juntaram. E naquilo, Mãos da Umbanda, corri pra internet, né? Será que tem Mãos da Umbanda? E não tinha, eu disse, é essa aí, certo, né? E aí eu lembro, falando com o Capa Preta, ele disse, o senhor será um conselho, e até houve um momento de debate depois, que seria Conselho Mãos da Umbanda o nome. E aí a gente acabou mantendo mais de uma formatação de organização, o conselho, e ficou só o nome Mãos da Umbanda, mas até essa parte do conselho ia ser até integrada no nome. Uma visão que eu vejo, nós vínhamos, até o Evandro citou essa questão da monarquia, de centralização do poder,
E foi um embate muito grande que a gente enfrentou naquele momento. A organização na forma de um conselho, tu não vai estar centralizando numa pessoa específica, até porque essas pessoas podem ir trocando, né? Podem ir, como já aconteceu no Mãos por diversas vezes, né? E até hoje eu estou como conselheiro, não que eu serei sempre conselheiro também, né? E até houve um debate também sobre isso, sobre enfim. Mas dessa forma, tu não estaria centralizando o poder numa pessoa e digamos que ele não teria tanto, não seria, como é que eu vou explicar agora? Ele estaria mais descentralizado justamente, sabe, para ter uma igualdade maior entre todos os médiums, né? Por mais que nós estamos como conselheiros, a gente sempre tenta se colocar junto com todos, sabe? E eu vejo que nos últimos momentos aí, isso vem evoluído de uma forma bem legal, está até trazendo pessoas que por certo tempo, assim, como conselheiros, né? Então, mais é nesse ponto, André, acho que, além disso, eu precisaria ali mais um auxílio da Melissa e do Evandro daí. O que eu lembro é que a gente questionou o conselho astral, né? E que eles me perguntaram, eles perguntaram para mim, para ti, eu acho, Marco, acho que nós estávamos lá no momento, nós questionando, sobrava nós. E a gente perguntou para eles sobre essa necessidade, sobre a questão do pai de santo ter ou não ter, e eles perguntaram quem foi que fez com que o Zélio fosse pai de santo? Quem transformou o Zélio em pai de santo? Porque para que fosse uma regra da Umbanda, o Zélio teria que ter sido pai de santo, e depois disso, os sucessores, né, enfim, as pessoas que ele iria formar pais de santo para... E daí a gente realmente, né, ficou pensando, não foi assim que a Umbanda chegou. Ela tem uma outra forma de trabalhar. O que acontece é que ela, na maioria absoluta das casas, ela está junto com a nação. Então, é natural que tenha, é óbvio que tenha o pai de santo na nação, e acaba que aquela mesma pessoa se torna o pai de santo na Umbanda, nos rituais de Umbanda. E, enfim, o que eu lembro foi isso, assim. Bom, só para complementar, Evandro, até nos foi, mais ou menos aquela repetição lá que tu bota 3 macaquinhos lá e eles vão mexer num negócio, vai dar choque, daí tiram um macaco, só fica um, aí no final vão trocando tantos macacos que aí nenhum levou choque ainda, mas como eles viram os outros fazerem, eles não vão lá mexer lá porque eles vão levar choque, eles batem nos outros que iriam mexer, né? E eu vejo isso que é uma coisa de repetição, por isso que tem, e a gente quis quebrar esse paradigma também, né? E até nos foi questionado que nós não íamos ter uma casa de Umbanda porque nós não tínhamos um pai de santo. Eu quero ver vocês abrir uma casa que vocês não vão ter um pai de santo. E daí nesse momento a Bocuda aqui falou, e quem transformou o Zélio em pai de santo? Daí eu cheguei a sentir os raios vindo na minha direção, eu digo, ai, Pocó, cala a boca. Mas enfim, falei, porque eu, né, podia ter uma resposta, se tivesse uma resposta eu ia gostar de saber, né? Eles sabiam que eu ia fazer isso, é por isso que eles perguntaram na nossa conversa com o Conselho Astral, só para me colocar numa saia justa. Então, né, um dos principais motivos de não existir um pai de santo eu posso explicar claramente como gravetos. Se você pegar um graveto e dobrar ele, você vai quebrar. Se você pegar 2 gravetos e dobrar, pode ser que quebre, mas vai ser mais difícil do que um sozinho. Se você pegar um maço de gravetos e tentar dobrar eles, você não vai conseguir. Você não vai conseguir quebrar. Um conselheiro do outro. Entende? O que acontece? É muito normal que quando se está à frente de algo, o ego dispare alguns anos-luz à frente. E aí, a pessoa, ao invés de usar o seu melhor do seu ser, acaba permitindo que o seu ego se nutra daquele ponto que ele está à frente. Ele deixa de ser uma estrela no céu
né? Deixa de ser uma constelação e passa a ser o astro maior. E isso tende a fazer com que o indivíduo se quebre, né? O principal motivo de ser um conselho, quando qualquer conselheiro estiver com o seu ego muito à frente, há outros para dizer para ele: volta aqui, que tu não está sozinho. Nós estamos juntos para fazer o melhor, né? Então, isso foi uma das principais, um dos principais pontos. Romper com essas imagem do Pai de Santo como a figura primordial dentro de um templo de Umbanda. Fazendo com o quê? Com que mais pessoas se manifestem, opinem, decidam, pensem, reflitam, vejam, tenham melhor consenso de ideias. E olhem, nós não fazemos votação, nós fazemos um consenso, né? Quando todos nós conseguimos enxergar os pontos positivos daquela ação, então aquela ação se torna uma prática, né? Quando é por votação, eu posso não estar, eu posso votar contra e aí, beleza, vou ter que acatar o que a maioria decidir. Mas se eu consigo enxergar o ponto positivo daquilo que está sendo proposto, eu consigo apoiar. Por isso que nós trabalhamos em consenso, não por votação. E essa é o principal motivo. Ter mais pessoas, mais indivíduos atuando evita que um só se sobrecarregue e evita que um só se torne um ditador, por assim dizer, né? Nós passamos a fazer as coisas em conjunto. Podemos não concordar, e é o que muitas vezes acontece, nós discordamos muito a respeito de como conduzir certas situações, mas conseguimos enxergar o que há de positivo na ideia da qual nós estamos discordando, e talvez tentar por meio dela, né? Então, é a dissolução, se eu fosse te dizer em curtas palavras, é a dissolução do ego, Andréia. Esse é o principal motivo de que não existe um Pai de Santo. Quando você tem um conselho, você não consegue ter o ego de uma pessoa atuando. Você tem o ego de mais pessoas. E aí a briga de egos é tão bonita que acaba não tomando as péssimas ideias. O que eu vejo como uma casa sem uma figura central, né? Eu achei muito legal essa analogia dos gravetos que se tornam mais fortes, mas por que se tornam mais fortes? Porque a ausência de uma figura central, de certa forma, eu acho que impulsiona e movimenta cada um a se melhorar, a buscar conhecimento, a evoluir também, e não buscar uma muleta, né, numa pessoa, né? Então eu acho que é uma ferramenta de impulsionar a crescer, a evoluir, todo mundo junto, todo mundo se olhando no mesmo nível. Eu acho isso maravilhoso, isso. Não, e é legal citar também que o próprio Mãos ele vem evoluindo, né? Quem está desde o início lá, nós tínhamos as linhas que trabalhavam em sessões distintas, né? Tinha os pretos velhos num dia, e até remetendo um pouco ali a bagagem que a gente trouxe de outra casa, lá também teve uma evolução, né? Que em algum outro momento, num EAD, aí eu citei que eles faziam a sessão com o caboclo, depois na mesma sessão chegavam os pretos, e ao final vinha somente os Exus para fazer a limpeza, eles falavam, né? Não davam passe. E depois passou a fazer nesse primeiro formato que o Mãos já iniciou, somente com a sessão de caboclos num dia, pretos velhos e Exus, todos, cada um no seu dia, né? E depois isso começou era uma sessão de preto, pum, chegava lá o Zé Pilintra, né? Eu estava lá numa sessão de Exu e um preto velho, disse, pô, tá estranho isso aqui, né? E eu lembro que eu não sei se foi numa sessão pública ou se foi numa do conselho mesmo, que eles disseram, a gente que não vê, eles trabalham em conjunto sempre, né? Claro que vai ter, naquele momento que tinha sessões com cada linha no seu dia específico, tinha a predominância daquela linha que estava atuando, né?
E eu sentia particularmente, e claro que aí tu começa a mexer no teu psicológico, né, a conduzir um pouco a energia. Preto Velho, hoje vai ser um dia mais tranquilo, já vou ficar mais tranquilão, né, vou tomar chá em vez de café, né, e aí Exu, não, vai dar umas atrapalhadas, mas vai ser um dia para lá de buenacho, né. Então, só que hoje, aí dentro do Mãos, eu passei por um baque interno também, porque eu pensei, isso que eu digo, o meu psicológico, né? Próxima sessão vai ser Preto Velho, eu já vou estar mais tranquilo, que beleza, né? Mas aí passou a vir todos os guias juntos, tu não sabia a sessão do que era, né? E aí eu acho que vou ter que me conectar melhor, porque eu não sei quem vai vir, né? E aí isso foi uma evolução também, porque eu passei a ver, não somente no dia da sessão, que eu focava somente nisso, né? Não faço isso, não tenho essa percepção ainda de uma forma clara, né? Mas tem dias que o cara tá mais antenado, eu disse, hoje é tu que tá aí comigo, né, tchê? E não tem exceção. Hoje, ainda mais nesses últimos tempos aí de pandemia, que tu não tem o contato como nós tínhamos com os guias na sessão, volta e meia tu te pega lá, acho que hoje o pai Fabrício está aqui comigo, né? Então o próprio Mãos vem de uma evolução, né? Eu acho que isso é importante, não ficar estagnado também, né? E isso também, eu acho que causa um certo embate com casas que tentam não, que mantêm as suas raízes um pouco mais intrínsecas naquela questão do próprio Pai de Santo, das sessões separadas, né? Estão certos? Estão certos, né? Nós estamos certos? Também, né? Eu acho que a pessoa que cai lá no Mãos, muitas vezes o templo é bem longe de tudo, né? E a pessoa muitas vezes se esforça para ir lá. Por que será? Porque ela tem que ir lá, né? Muitas vezes ela vai numa outra casa que tem um pai de santo que vai fazer um baita de um trabalho para aquela pessoa, a pessoa é capaz de ser médium naquela casa, porque ela tem que ir lá. Então eu acho que, como o Rodrigo falou, a energia está aí disposta para todos a quem souber aproveitar dela, né? E a forma do Mãos trabalhar é uma das escolas que está disponível aí para seguir a caminhada, né? Uma dessas coisas legais que eu acho muito legal mesmo, de ter caído por terra o cronograma de sessões por linha, foi em benefício do próprio consulente, né? Porque a gente sabe, mais ou menos assim, a apresentação e o jeito de tratar de cada uma das linhas, né? A gente sabe que na linha das almas, os pretos e pretas velhas, eles sempre vão ser um pouco mais afáveis, um pouco mais carinhosos com as suas mensagens àquele consulente que está ali na frente deles, que os caboclos vão ser mais diretos, bem objetivos, Exus e pombagiras, então, eles vão ser mais intrigantes, né? Vão, talvez, brincando, fazendo assim um certo jogo de palavras, algumas coisas assim, fazer com que a pessoa se dê por conta daquilo que está buscando, né? E então o que acontecia? Tu tinha aquele consulente que ele só aparecia nas sessões de Preto Velho, né? Por quê? Porque ele queria ir lá para falar sempre a mesma coisa e ouvir palavras macias a respeito daquela coisa que ele estava falando, e segue o baile. Não levei bronca, não levei chamada, não levei nada. E aí esses consulentes começaram a chegar lá, tá, mas quem que é hoje? Hoje é Preto Velho? Não, hoje é uma sessão pública. Tá, mano, Exu é caboclo? É uma sessão pública, os guias vão se manifestar e vão trabalhar conforme a demanda energética necessária. Tá, mas e com quem que eu vou ir? Com o guia que tu estiver mais precisando ter contato. E aí, por vezes, essas pessoas que evitavam ter que estar na frente de um caboclo, de um cigano,
tiveram a oportunidade de estar na frente de um caboclo, de um cigano, de um Exu, e talvez ouvir a mesma mensagem que o preto e a preta velha trazia, mas com palavras, com gestos, com uma energia um pouco diferente. Gostaram? Não gostaram? Era certo fazer isso? Não era? Não sei. Mas a energia afim a qual a pessoa necessitava foi a energia afim a qual ela foi. Então, meio que impede aquela manipulação para continuar dentro da sua estagnação evolutiva, né? Precisava falar com o caboclo para levar aquela sacudida e acordar para a vida? Acontecia. Precisava, talvez, aquele que só ia para falar com o Exu porque queria resolver as encrencas materiais, porque entendia que Exu só serve para isso. E aí acabava se deparando com um preto velho que começava a tratar dos sentimentos dessa pessoa. E nada daquilo que ela foi buscar, mas tudo aquilo que ela precisava, exatamente o que ela precisava, ela encontrar. E eu acho que isso foi uma jogada de mestre que o plano astral fez. Porque assim passou a atender melhor as necessidades dos consulentes ao invés dos seus desejos. E a espiritualidade, enfim, é isso, é me auxiliar naquilo que eu preciso e não naquilo que eu quero. E foi um processo natural, né? A gente não escolheu isso, não forçou a barra. E ao mesmo tempo, lembram que o Arthur falou também, né? Que lá na casa dele também eles perceberam algumas mudanças nesse sentido. O Rafa foi o mais feliz, né? Ele gosta muito dessa mistura. Começa cantando Ponte Exu, já tem couro preto no meio, é uma loucura. Não sou a pessoa mais adepta a mudanças, né? Mas também tem que enxergar com um ponto positivo também, né? Antes eu tinha uma apostila de cada, agora eu tenho uma apostilona para todos, né? Então, para mim é melhor, né? Volta e meia vem um ponto, esquece outro, mas daí já lembra de outro, e aí não tem aquele compromisso de, né? Enfim, trocar só um ou outro, ou só outro, né? Então, não vai repetir, né? Não vai repetir a música, porque pode qualquer uma que tu cantar, tá valendo. Sim, se antes eu tinha 30, agora eu tenho 90 numa sessão. Não que a gente precisa ficar 2 dias de sessão, né? Mas se precisar, a música tem. É isso. Rafa, conta para nós, como tu tocou ali na parte dos pontos e coisa e tal, conta para nós ali como foi se dando essa questão dos orgasmos, porque quando nós iniciamos com as sessões privativas e exclusivas, lá em 2013, 14 e 2015, boa parte desse tempo nós fazíamos através de pendrive no computador. Era som mecânico, preparávamos um pendrive e a playlist ficava rodando enquanto os guias estivessem ali. E aí, primeiro, quando o Isma ele se integrou ao Mãos da Umbanda, a gente já pôde contar com alguém que poderia nos conduzir com os pontos, né? Aí depois veio o Cristiano também, que tinha experiência musical, mas não conhecia nada de pontos da Umbanda. E aí depois veio o Rafa, que acabou organizando a casa, organizando a vida para nós, mas depois, isso já 2016, 17 quase, né, Rafa? Eu acho que sim, eu não recordo bem o ano que eu entrei, mas eu lembro que no começo eu fui lá em algumas sessões para dar uma mão para o Mano, né, uma ajuda para o Mano, e no fim fui ficando, né, fui me aquerenciando e cá estou. Mas eu acredito que foi mais ou menos por aí. Eu lembro até das sessões iniciais ainda na tua casa, que era com realmente o som mecânico, né, o som com pendrive. E, claro, depois, quando eu adentrei mesmo, já tinha na equipe, já tinha o Isma, já tinha o Cristiano. Eu não sei se o Michel já estava, acho que não, o Michel veio depois lá também, que ele participou também, né, fez um belo trabalho conosco ali também.
Mas enfim, foi mais nessa questão ali. Eu comecei ajudando o Mano, e aí no fim o Mano saiu e eu fiquei. O Mano te deixou na mão, né? O Mano deixou na mão, né? É isso. Já puxei as orelhas dele, né? Mas o Mano faz as coisas como quer. Não adianta, né? Não, mas é uma coisa muito legal, porque isso eu acho que só a Andrea teve a oportunidade, talvez, de ver os manos tocando juntos, né? E aí eu me arrepio agora de lembrar, né, que, vou lhes dizer assim, é um show à parte. É um show à parte. Porque, assim, essas duas figuras, eles não se olham, eles simplesmente se escutam tocando um do lado do outro e um nossa, complemento. E sem contar as vozes, né? Que é o tom ao mesmo tempo igualzinho. É incrível. Como eu disse, é um show à parte ver os manos tocando junto. É coisa. Mas você olhava feio. Hã? Cortou o Rafa. Rafa cortou. Tá trincando. Fala de novo, ver se a gente ouve agora. É a nossa conexão em vocês, que a gente não se olhava meio torto um pro outro ali, né? Volta e meia. Mas disfarçavam bem, então. Não, isso são coisas assim que para nós que vivemos, são recordações muito bonitas, muito gostosas, assim, ter vivido isso. Quem sabe uma hora vocês dão uma palhinha para nós, convence o Mano, só hoje para dar um quebra-galho. Né? Tu diz, pô, peraí, eu ia Olha, lá... eu já convidei algumas vezes, mas o Mano Ô, Rafa, eu ia lá e te ajudava, agora é tua vez, me dá uma mão. Oi? Não, como tu... Como... Já convidei um monte de vezes. Tudo a seu tempo. Agora o Rafa teve a companhia do Ali por um bom tempo ali. Ali, conta para nós aí a tua experiência junto com o Rafa. A experiência ainda é pequena, né? Eu tô só fazendo barulho junto com ele lá. Ainda tem muito a aprender, rapaz. Sou só como diz um amigo meu, só um backing vocal, só a parte assim, de leve. Mas para mim foi bastante interessante, né? Chegar no Mãos e... Bom, onde é que eu vou me encaixar nesse negócio aí, né? Tipo, eu não entendia nada, não sabia nada, ainda estou aprendendo muito, né? E belo dia, você vai começar ou não vai, né? Com a chamada acho que foi do Capa Preta, se não me engano. Por mais que a Melissa tivesse insistido, eu não consegui me convencer, né? Mas aí daqui a pouco veio uma chamada. A Melissa não. Não foi pra Melissa, né? Foi mais foi por teu intermédio, vamos dizer assim. E aí, se eu vou fazer o quê, né? Não tinha muita noção, trabalhando só em outras áreas, tipo apometria, área de trabalho mais passe, espírita, era diferente, né? Era diferente a ideia. E aí acabei sobrando lá pro Rafa tentar me dar uma mãozinha, né? E acho que acabou dando certo. Pelo menos o tempo que a gente estava ali, estava funcionando, né, Rafa? Pelo menos atrapalhando não estava. Ela tentava. Não, estava funcionando. Nem briguei. Estava fluindo, né, Rafa? Nem precisou brigar com ele ainda, né, Rafa? Não, nem precisou correr para a rua ainda, né?
Foi legal. Não, mas Muito legal, muito legal. Muito bom, com certeza. É uma experiência bastante diferente. Para mim, ainda aprendendo bastante sobre, né? Dentro da área de Umbanda, eu sou muito cru, vamos dizer assim, né? Bastante conhecimento a ser adquirido ainda. Mas a cada dia que passa, se aprende mais, se vive mais, se tem consciência do que se precisa fazer, né? Se você não vai atrás, as coisas também não vão até você, né? Precisa procurar. Não cai do céu, não. Mas vem sendo muito, muito bom, com certeza. Mas a falta de uma sessão presencial é algo que bate bastante forte, bate muito forte. A sensação de estar lá, poder juntar essa energia toda, que são todos juntos, né? Todo o grupo junto, a parte da corrente, é algo diferente. A gente esteve lá fazendo aquele último ponto de fogo lá, acho que foi final do ano, né? Que a gente fez lá no gramado, já foi diferente, né? Já foi interessante. Mas o espaço no trabalho dentro da corrente é muito forte. E isso realmente faz falta, faz muita falta. Mas quem sabe não demora, a gente estar lá fazendo barulho de novo. Assim eu espero. Tomara, né? Pessoal, nós estamos abertos a várias perguntas. Senão, ficaremos falando. E é que nem falar de filho, né? Sempre tem coisa para contar, coisa para falar. Nossa! Se nós fôssemos falar das festas juninas e essas coisinhas assim que nós, ao longo dos anos, pensamos em fazer e realizamos, concretizamos algumas delas, eu acho que nós ainda não conseguimos superar a alegria que é a festa junina, né? Uma tarde ali, algumas pequenas horas de brincadeira e vai lá o pessoal que é de fora, mas, puxa, é o meio que nós temos assim de, nós somos umbandistas, mas fazemos coisas como os outros também fazem. Se não me falha a memória, eu acho que o Rodrigo nunca participou de uma festa junina. O Ali, eu não sei, o Ali também não. E o pessoal que não é do Mãos, que está aqui hoje, já participou, já foi lá nas festas juninas, eu também nunca. Tu nunca foi, né? As festas juninas são um capítulo à parte, né? Muito legal, muito bom. Eu sou muito suspeita a falar. A primeira vez que eu consegui me abrir para ter foi um cosminho. E assim foi algo, dormi o tempo inteiro, mas algo assim que eu não vou esquecer jamais. Jamais mesmo. Aquela sensação é inexplicável. Eu sou muito suspeita a falar da interação com os cosminhos. É muito bom. Nossa, não tem igual. A nossa ideia era fazer os desenvolvimentos mais seguidos, né? E, inclusive, para os ciganos, nós tínhamos um planejamento diferente no ano passado, que acabou sendo abortado, né? Mas eu penso, eu não sei, em relação aos cosminhos, eu nunca vi, eu acho que eles não trabalham normalmente dando consulta, assim, né? Acho que não ia dar muito certo. Mas eu acho que o desenvolvimento deles é bem... Come mais chocolate, come mais chocolate! Eu digo para vocês que, assim, ficar incorporado com o Tonico por
sei lá 30 minutos, 45 minutos, é uma coisa completamente viável e possível. Ficar incorporado com ele por 2 ou 3 horas, eu já não sei se eu aguento. Eu ia falar da experiência do Sauler, mas não sabia se ele estava aí. O Sauler também foi uma experiência bem interessante. O Cosmão, né, Sauler? Não era um Cosminho, eram uns 10 naquele corpo. Pois é, eu me pegou até meio desprevenido, não consegui entender o que estava acontecendo. Foi um mágico, isso aí é uma coisa que a gente guarda para a vida, né? Não, sem dúvida nenhuma. É a primeira experiência, por mais que as outras, tudo é aprendizado, tudo é importante, mas a tua primeira experiência numa situação dessa de incorporação, a energia é diferente. E eu, como eles são próximos a mim, né, que eu me rolo no chão, eu brinco com as crianças o dia inteiro, se eu tiver oportunidade e tal, então eles são bem próximos, os cosminhos. Então é uma energia afinizada comigo. Legal. Vamos ver o que nos aguarda, né? Quando a gente puder retornar, nossa, fazer uma sessão, fazer interna só, uma de cada linha, assim, para a gente se reaproximar, né? Porque realmente faz muita falta. Tinha mais alguma coisinha que a gente ia falar da falta? Nós temos, então, dentro do... Não é bem uma pauta, na verdade, mais alguns tópicos, alguns assuntos, né? Então, Mãos da Umbanda é uma organização sem fins lucrativos. Sem fins. Viram que já está difícil de falar, né? Sem fins lucrativos. Então, basicamente, nós temos a nossa corrente que paga uma mensalidade para termos meios para sustentar as necessidades do Mãos da Umbanda. E aí, dentro disso, nós temos conta de luz, conta de água, nós temos os insumos necessários para se desenvolver uma sessão, velas, defumadores, água, a limpeza. Então, tudo isso, né? Nós temos certos ônus, e isso se mantém através do quê? Temos a mensalidade dos membros, né, dos integrantes da corrente, doações que nós recebamos de quem foi na sessão, achou legal, coisa e tal, quer contribuir de alguma forma, mas como nós não cobramos passe, nós não cobramos nada de quem entre lá, a pessoa acha, bom, mas eu fui muito bem atendido, eu consegui resolver muitas das encrencas da minha vida e eu acho que é uma casa que eu posso auxiliar financeiramente de alguma forma. A pessoa vai lá e doa, ela não deixa seu nome escrito em papelzinho nenhum, simplesmente coloca numa caixinha a sua doação, seja R$1, seja R$2, o que for do coração da pessoa. E, claro, nós temos a linha de produtos do Veste Branco. Tá? Porque como o Mãos da Umbanda não visa lucro, nós imaginamos alguma forma de associar ao Mãos da Umbanda proventos. Porque hoje nós temos o templo construído num terreno em que o seu Eliseu, o pai do Rafa, o esposo da dona Rita, desculpa, não vou falar o dona de novo, esposo da Rita, que nos emprestou o terreno, né, e nos ajudou a construir o templo, né, com muitos dos seus recursos, porém isso não é vitalício, ele é um local que nos é emprestado. Então nós desenvolvemos o Veste Branco como uma ferramenta para captar recursos e, em algum momento, então, o Mãos da Umbanda caminhar com as suas próprias pernas e adquirir um local, construir, etc, etc e tal. Então, nós temos o Veste Branco, que comercializa alguns produtos, né? Alguns produtos confeccionados pelo próprio Mãos da Umbanda, como os banhos de ervas, né? O banho das 7 ervas do Pai Fabrício, o banho de lava,
que é o revigorante líquido para aquele ser que está depressivo. Os filtros das 7 caveiras, que também foram batizados como guardiões, defumadores, velas, enfim, alguns produtos que nós temos. E as camisetas, né? As camisetas com diferentes estampas de guias, de linhas, de santos. Embora nós não estejamos associados ao catolicismo, nem tanto ao africanismo, como nós reverenciamos e a Umbanda sincretiza tanto com o catolicismo quanto com o africanismo, nós acabamos tendo as camisetas de guias, camisetas dos orixás e camisetas de alguns santos católicos para comercialização lá também. E via internet também. Então, isso é o veste branco, na verdade, é a ferramenta financeira do Mãos da Umbanda. Esse sim visa comercialização de produtos, visa ter um lucro. Quanto ao Mãos da Umbanda, não. Tudo que que algum consulente venha buscar em auxílio, nada vai ser cobrado dele. É tudo de forma gratuita, pois caridade é gratuita. Ela não pode ser comercializada. Como toda Umbanda deveria ser, né? Aí vocês vão dizer, tá, mas eu fui lá e o pai de santo disse que precisava fazer um trabalho de 400, 700, 7 mil, 70 mil reais. Sim, o pai de santo falou. Mas aí ele não pode estar usando o nome da Umbanda para isso. Ele não pode estar usando da seção da Umbanda para isso. Ele pode sim se valer da sua titulação como sacerdote africanista e aí fazer as condutas que cabem a um sacerdote africanista. Porém, se é usado o nome Umbanda e é usada cobrança de valores para qualquer coisa, não é Umbanda. Não está praticando. Não está praticando a caridade com a qual nós fomos outorgados a atuar neste plano. Em 1908, o Caboclo das 7 Encruzilhadas, através do Zélio, disse que seria de forma gratuita a quem viesse buscar o auxílio. Mas também não sairia-se para buscar essas pessoas, não sairia-se em busca de pessoas a serem auxiliadas. E a coisa muito importante que os guias sempre nos disseram a respeito de adquirir o conhecimento, de estudar e de aprender, ela se dá por meio também de uma frase muito imponente, dita pelo Caboclo das 7 Encruzilhadas, que na Umbanda aprenderemos com quem mais sabe e ensinaremos a com quem menos sabe. Então, conhecimento é a chave mestra da existência. Porém, se ele não é utilizado, se ele não é propagado, se ele não é passado adiante, ele foi só tempo desperdiçado. E o que o Evan estava falando em relação aos orixás, como a gente não tem rituais, não temos rituais específicos para eles, o que a gente faz de rituais também são um pouco diferentes, talvez, do que outras casas. Nós temos um ritual que normalmente ele é fechado para as pessoas da corrente, talvez alguns convidados, né, em alguns momentos, dependendo da disponibilidade do local, que é chamado de cruzamento, que é feito na mata, com a presença dos caboclos, e a iniciação no Mãos, ela tem a ver com a própria intenção da pessoa, né? Não tem aquela lavagem de cabeça, que muitas vezes em outras casas aparece, né? Enfim, faz parte do ritual, que seria um batismo. A gente não faz isso, né? A orientação, inclusive a orientação que nos foi dada quando a gente começou a receber pessoas de outras casas que questionavam, por exemplo, foi iniciado em outra casa, de que forma que se tira, eles chamam de tirar a mão do pai de santo da cabeça, né? É isso, né? Tirar a mão da cabeça. Tira a mão da cabeça. Tirar a mão da cabeça. Como é que se tiraria essa mão, né? O que nos foi orientado é que na água corrente.
Então, nesse cruzamento, que é essa sessão que é feita na mata, normalmente se faz um local onde tem água corrente, e o próprio fato, a intenção da pessoa de se desligar, se desvincular daquela casa onde ela fazia parte, lavando a cabeça com água corrente já seria o suficiente. Então, mas eu vou seguindo nessa forma aí que você falou, mas quero começar com um preâmbulozinho que a gente se preocupa muito, né, se tem o Pai de Santo, se não tem o Pai de Santo, e aí algo que ninguém nunca perguntou para os irmãos, né, é perfeito, vocês não têm o Pai de Santo, mas e como que funciona a gira, então? Como que é no dia lá? Então, como a gente não tem o Pai de Santo, a gente continua tendo guias e tendo guias conselheiros astrais. E eles fazem isso sem o maior, né, a maior facilidade do mundo, desprovidos de egos, muitas vezes até mesmo, né, se reverenciam em público isso. É tão bonito ver um Exu se ajoelhar para cumprimentar um preto velho. É tão bonito ver uma criança, né, se dirigir a um Exu, e é um momento de respeito. Então, nós não temos a figura, né, do Pai de Santo, e ela se torna até mesmo no nosso dia a dia de trabalho menos importante ainda, porque a gente deixa o astral trabalhar. E com eles estão desprovidos de qualquer forma de ego, de qualquer forma de dificuldade, né, se tem ainda algo a melhorar, essas questões humanas e mundanas eles já passaram. E aí, quando tu percebe que eles estão à frente, tu acaba vendo que não tem, né, dúvida, né? A dúvida se torna muitas vezes a falta de fé. E quando tu tem essas certezas, isso te traz um calor tão bom, te traz uma afirmação tão boa, e tu cada vez mais segue mais nesse sentido. Né? Quanto aos guias da nossa casa, né, já se apresentaram, então nós temos o nosso Conselho Astral, que é composto por um Exu, inicialmente era por um Exu, por um preto velho e por uma cabocla, né? A última apresentação que teve, então, foi com um Exu e um cigano, mas trabalham na nossa casa, né, em dias de giras também os ciganos. Há um trabalho muito forte também, que inclusive na nossa casa eles dão atendimento, que são a linha de Exus, dos Exus e Pombagiras da linha da Calunga, da Caveira, né? E vou dizer que, como disse, o humano tentando fazer uma classificação entre eles, um conselho de um Exu Caveira comparado com qualquer outro guia é o mesmo, é a mesma grandeza, é o mesmo conhecimento. A única diferença que eu digo que o astral se provém, né, dizer assim, hoje tu precisa de algo mais direto. Tu não entendeu no amor, agora vai vir um puxãozinho de orelha. O puxãozinho de orelha não foi bom, agora vem o papo reto. É assim. Então, a única coisa que o astral se encarrega é de colocar o guia que tu precisa na tua frente. Mas todos eles têm a mesma capacidade. Todos eles têm a mesma ligação. Eu tenho uma frase minha que eu sempre digo, eu duvido dos homens, não dos guias. Quando a gente se coloca à frente de qualquer coisa, pode atrapalha eles. Eles têm um trabalho lá em cima, meu Deus do céu, eu fico pensando tudo que eles pensam. Hoje vamos criar tal coisa para atender certa população, certo grupo de pessoas, e a gente vem aqui para dividir. A gente pega isso e divide. Não, o meu é mais bonito que o teu do que o outro, né? Então, isso não tem lá. Isso não tem no Mãos. É uma integração. Eles se permitem, eles trabalham, inclusive tem médios que recebem mais do que um guia por noite. Por quê? Porque ele veio para trabalhar, ele veio para cumprir o seu papel. Nem que seja fazer uma limpeza, nem que seja um recado, uma mensagem, mas eles se apresentam. Então, o Mãos da Umbanda trabalha com os guias Exus e Pombagiras, com pretos e pretas velhas, com caboclos e caboclas,
com ciganos e ciganas, com crianças que essas ainda não deram, né, não tivemos nenhuma forma de atendimento, mas de leituras que já fiz, uma delas que me questionou muito foi que quem disse que uma criança, um guia de luz criança, não pode ser dirigente de uma casa? Quem pode afirmar isso? Qual experiência que já ocorreu que seja negativa, né? Porque daí a gente poderá ver se houve uma influência da pessoa, né, aparelho, ou da pessoa guia, e se era um guia realmente, né? Então, a partir daquele momento, eu também acredito que não há limite, não há restrição para o bem trabalhar, né? Se for necessário que algum dia uma criança, e talvez o desenvolvimento dela seja bastante infantil, bastante pequeno, e tiver que dirigir uma sessão, acho que isso vai acontecer, né? Só precisa ser preciso, necessário. Não adianta nós querermos, isso não faz o astral se mover, mas se for necessário, sim, acho que isso pode acontecer. Além disso, então, daí nós temos também os guias lá que também fazem atendimento, que são os Exus e Pombagiras da Calunga, né, que são, a gente chama eles os caveiras, né, que também tem um trabalho muito forte na nossa casa, diversos médiuns nos recebem, e acho que agora contemplei todos os guias que se apresentam e fazem ou atendimentos ou de alguma forma, né, recebemos lá. A Umbanda ainda tem outros guias que nós não tivemos ainda, não se apresentaram lá, que seriam os boiadeiros, os baianos, os marinheiros. Nós tivemos o Zé Pilintra, que ele, né, um guia, Zé Pilintra, que era recebido por um irmão que não está mais na casa, e ele puxa também para uma linha de malandros. Mas o Zé Pilintra, até onde eu sei, ele é Exu por natureza, né? E os malandros seriam uma outra variação, uma falange, né, que ele rege também, certo? Mas aí é um pouquinho diferente, que eu não saberia dizer para vocês com muita autoridade. Preciso estudar um pouco mais isso, me aprofundar um pouco mais sobre isso. Acho que agora sim completei todos os guias que se apresentam em nossa casa. Alguém me lembra de algum que talvez eu esqueci? Não, eu acho que bem completo mesmo, né? Por isso que eu pedi, como tu teve um maior contato até com as próprias histórias que os guias passaram sobre suas vivências, nas quais eles hoje atuam como esses guias, né? Suas últimas encarnações, tu era a pessoa mais precisa para fazer essa exposição, né? Não, imagina. E nisso, né, Evandro, a gente no Mãos percebe também que aí vem aquele choque, né, de cima a baixo, né? Quando tu trabalha e quando tu tem a oportunidade, eu sou cambono no Mãos da Umbanda, né? Desde que eu entrei lá, eu desempenho essa função. Isso quer dizer que eu tenho uma das melhores funções do mundo, porque eu estou ao lado de um guia, né, durante a noite toda. E isso permite tantas percepções, isso permite tantos ensinamentos, isso permite um crescimento tão grande que eu desejo que todo dia alguém seja cambono, né? Quem tiver essa vontade de se aprofundar um pouco mais sobre a Umbanda, tudo isso, e quiser participar, eu diria que é uma das funções, todas as funções são importantes. Eu acho que um umbandista vai ter uma oportunidade no terreiro de participar por todas, mas estar ao lado de um guia e ver ele atuando, conversar com ele, imaginem que ele é o teu melhor amigo. Ele te falará coisas, ele te dirá coisas que só o teu melhor amigo te diria, que só a pessoa que te ama te diria, ou a pessoa que te conhece, né? Então, essa experiência, esse contato é muito bom, e a partir disso, eu também comecei a pensar, e aí levei ao Conselho Administrativo
né, uma ideia que nós precisávamos escrever isso, ter essas histórias registradas. Então, hoje o Mãos da Umbanda já iniciou um trabalho de que é registrar, e uma gratidão muito grande, porque a partir do momento que isso foi falado, eles passaram também a nos contar muito mais as suas histórias, a dividir muito mais o seu conhecimento, né, a sua vida terrena, e aí tu percebe que muitas vezes, assim, nós não sofremos. Ouvindo uma história de alguém que já esteve aqui e viveu 300 anos atrás, 400 anos atrás, que foi um guerreiro, que teve sua família, né, sua aldeia, tudo dizimado, ou qualquer coisa assim, nós tivemos pouco sofrimento comparado a eles, e aí tu tem a possibilidade de ver a evolução onde ele chegou, e o que ele está preparado para te ensinar. Então, a gente vem fazendo isso já há algum tempo. Eu confesso que deveria estar bem mais avançado, né? Já era a ideia estar mais, de uma forma mais palpável e física para divulgar isso, mas nós temos, então, no Mãos da Umbanda também uma forma que é de registrar isso. Nós estamos preparando, né, para trazer material escrito da nossa Umbanda, da nossa casa, para que isso auxilie, né, a quem quiser ter mais conhecimento. O Ali não viu, Marco. Como é que é? E tu tá me tirando aí, Marcão? A urinoterapia, responde para ele. Bom, gente, falar um pouquinho do Mãos da Umbanda seria isso. Se nós fôssemos falar muito do Mãos da Umbanda, eu acho que 8 anos talvez nós passássemos batido falando. Porque é uma coisa que se vai revivendo certas situações na memória, né? A maioria delas, ou se não todas, situações de profunda alegria. Porque nós aprendemos muito em cada uma dessas situações. Aprendemos a agir melhor, a sermos melhores, a evitar certas ações, evitar palavras, usar de outras. Enfim, a gente percebe que vivendo esse período, vivendo o Mãos da Umbanda desde então, temos muito a agradecer. Temos muito a agradecer cada situação e cada momento que se passou. Cada sorriso, cada cara meio amarrada, tudo isso sempre foi muito válido para nós. Marco, Melissa, Andréia, Rafa, Rita, Rodrigo, Ale, Indy, Neuza, Sauler. São esses ainda que estão aqui conosco. Estejam à vontade. Não, só complementando o que o André falou antes, o fato de poder estar junto com o caso dele como Cambono, né, junto com o guia o tempo todo, não só de um, mas de vários, né? E o fato de, sim, receber deles as palavras que nem todos os amigos nos falariam, né? Muitos teriam receio em dizer certas palavras, porque talvez a gente não compreendesse isso, né? Mas vindo deles e também de pessoas que tu acaba criando uma afinidade e a cada
tu cria uma amizade que não tem como tu explicar isso, né? Tu cria uma afinidade com um, mais com um, ou mais com outros, pela presença, pela participação, frequência. E o que eles nos dizem realmente muitas vezes é um puxão de orelha, né? Que é o que mais acontece, porque o cara precisa entender, ver e os porquês disso, né? E é um puxão de orelha, por mais que seja forte, tu só tem a agradecer, porque se tu for pensar muitas situações, quantos falariam para ti certas palavras? Quantos diriam para ti certas situações que tu precisa melhorar em ti mesmo, né? Se não fosse por eles. E o respeito que a gente tem com cada uma das entidades traz com que, sim, seja visto e pensado de uma maneira diferente. Uma coisa é o Alexandre chegar a te falar alguma coisa, né? Porque ele te viu ou conhece alguma situação que talvez possa ser interessante para te mostrar. Outra coisa é, sim, uma entidade que tem uma visão totalmente diferente da que o ser nosso encarnado aqui tem, né? A visão que a gente tem, por onde a gente vê. E isso é algo assim de uma grandeza que não se explica com palavras, é uma coisa meio de sentimento, né? Que, sei lá, é interessante demais. E vale sempre a pena, quando algum guia te chama para falar, presta atenção. Tem muita coisa que ele precisa te dizer, que às vezes em 3, 4 palavras ele fala, a gente que não compreende, né? Esse é o detalhe da coisa. O André e o Alec comentaram sobre a parte glamurosa, a parte séria, a parte garbosa de ser cambono, né, e ouvir conselhos, histórias. O Marco ele já teve a parte de pérolas dos guias, né? O Marco, camboneando os guias que me acompanham, ele ganhava algumas pérolas do Cigano Hamas. Teria que resgatar, eu tenho anotado em algum lugar, mas eu lembro daquela que às vezes é melhor dar passe numa porta. Ele falou, porque o cara estava na frente lá, que acho que é a primeira vez que ele tinha ido, estava curioso lá, e o guia fazendo, dando passe, e ele olhando, tudo bem maluco assim. Bom, tá bem desconectado. Olhava para tudo, menos prestava atenção no que o guia está dizendo. Olhava para tudo e não enxergava nada, né? Mas dentro dessa... Aí o detalhe é que aí volta na outra semana que tem que tomar mais um passo que não resolveu o fato do atendimento que ele teve. Aí tá lá o pessoal trabalhando, enxugando gelo e o cabeça não presta nem atenção no que está sendo dito. E dentro dessas pérolas que eu comentei do cigano, que o Cigano Hamas passava para o Marco, sempre muita transparência e sinceridade, até demais, né? Mas sempre, bem aquilo que o Ali falou, as palavras que muitas vezes um amigo não teria coragem para dizer, eles dizem tranquilamente. Um amigo não teria, tu não vai suportar ouvir isso. Eles sabem que vai suportar. Então, é muito interessante, né? Uma sinceridade até demais, às vezes. Muito boa. Acho que é uma religião que nos proporciona ser íntimos, de certa forma, dos guias, assim, né? A gente tem que ter um respeito, tem uma forma de lidar, de tratar, mas, ao mesmo tempo, a gente consegue se sentir íntimos e acolhidos, e muitas vezes, se tu tá bastante tempo camboneando, ou mesmo o turismo lá nos atabaques, às vezes no olhar de um guia tu já consegue captar o que ele está precisando, o que ele está querendo te dizer. E acho que são poucas religiões em que eles se colocam no mesmo patamar que a gente. A gente tem essa referência, esse respeito, porque sim, né? Porque a gente entende que eles não são ralézinho como a gente é,
mas eles não se colocam acima da gente, né? Como muitas vezes um sacerdote, um padre, um pastor, que não são nada além da gente, não são mesmo, mas eles querem manter essa desigualdade propositalmente, né? E na nossa religião, não, a gente se sente realmente à vontade, né, para lidar e para falar das nossas, às vezes, dos nossos problemas mais íntimos, mais internos, assim, né? A gente consegue se sentir à vontade para abrir na frente deles. Às vezes às vezes com um psicólogo tu não consegue, às vezes com um médico tu não consegue, mas ali a gente tem essa liberdade. Sendo que, complementando, que ele é da frente de um guia, né, de uma entidade, tu pode até tentar, mas tu não esconde nada, né? Tu está praticamente nu vestido, mas ele enxerga em ti o que tu não quer, nunca vai querer mostrar a ninguém, né? Então, isso está diferente de que muitas gente, vamos dizer assim, dirigentes ou padres ou pessoas que têm uma hierarquia dentro das entidades, eles têm mais às vezes um poder de domínio pelo conhecimento que eles têm ou por situações que eles mesmos trazem, ao invés de poder auxiliar, apoiar as pessoas e realmente dar um suporte sem julgar, né? O guia, ele te dá o apoio, te dá o suporte que tu precisa, te puxa as orelhas ou te diz o que tu tem que ouvir, mas sem te julgar, porque ele também já passou por situações iguais, ou talvez até mais cabeludas que a gente já viveu, né? Então, eles têm essa grandeza de simplesmente explicar, sem julgar, né? E é aí que está a diferença toda, que o dia que pessoas que tiverem consciência de quanto isso é importante para cada um de nós, sermos ouvidos sem sermos julgados, né? Porque tu simplesmente precisa de um apoio, de uma atenção quando tu está num atendimento. Tu não quer ser julgado, porque tu já te julga ao mesmo tempo, tu já te culpa, já te julga, já te condena, sozinho, não precisa mais um para te ajudar a fazer isso. Dar argumentos. E no caso da entidade já não, ela realmente está ali para te ouvir e poder te apoiar em alguma palavra que ela possa te dizer que vai te tirar daquela situação. E essa é a diferença que é muito grande, sabe? Isso também, com certeza, faz falta. É isso então, gente. O Evandro tá com a boca cheia aqui, por isso que ele não tá falando. Tá disfarçando. Tá comendo amendoim, hein, rapaz? Tâmaras. Tá disfarçando aqui pro Marco não perguntar o que é. Bem na hora. O Matheus tá cumprindo a promessa de ser 3 cosminhos em um. Eu vou sair antes aqui, tá? Porque o café voou para um lugar que não deveria ter voado. Ai. Bom, gente, eu acho que é isso, então. Se ninguém tem mais nada para colocar, nós esperamos que em breve nós possamos reabrir, né? E que as pessoas que tenham interesse, tem muita gente, hoje 2 ou 3 já avisaram que não poderiam participar hoje, mas que estavam bem tristes por isso, né? Porque estão gostando de acompanhar, mas que vocês possam lá nos conhecer o nosso trabalho, conhecer o nosso espaço. E a gente também tá com muita vontade, está com muita saudade, né? Mas, de qualquer forma, as chaves estão sempre disponíveis, se alguém quiser ir até lá. E acho que é isso, então. Então, tu fecha, tu abriu, tu fecha. Acho que o meu piercing aqui tá acordando agora. Deixa eu ver. Vamos dar oi pro povo? Quase. Acho que não. Acho que ainda só tá soltando uns pum. Tá. Bueno. Gostaria muito de agradecer a atenção de cada um de vocês durante a noite de hoje.
Eu sei o quanto, às vezes, é maçante ficar olhando para uma tela de computador, para uma tela de celular, escutando as pessoas falarem sobre coisas que muitas vezes nós não conhecemos, e aí acaba se tornando difícil de acompanhar o raciocínio. E dos nossos objetivos no Mãos da Umbanda é conseguir falar de Umbanda de uma forma tão simples e tão interessante, que nós consigamos prender a atenção de uma criança. Porque se eu conseguir falar da forma que uma criança compreenda e entenda, e se mantenha interessada nisso, eu consigo cativar um adulto, né? Ou, no mínimo, um adulto consegue entender também aquilo que eu estou falando. Então, esperamos ter conseguido apresentar, ou contar um pouquinho do que é o Mãos da Umbanda, né, de como surgiu esse templo umbandista, essa casa de Umbanda, essa terreira, como queira chamar, que para muitos talvez possa ser mais uma na cidade de Caxias do Sul. Mas, para nós e para as pessoas que nos conhecem, acaba se tornando a sua terreira, o seu templo, a sua casa de Umbanda. Porque eu sempre vi Umbanda adverte: cuidado ao pisar num terreiro, porque você vai se apaixonar. Eu ouso plagiar essas palavras e dizer: cuidado ao pisar no Mãos da Umbanda, você vai se apaixonar. Mais uma vez, muito agradecido pela atenção e o carinho de vocês na noite de hoje. E se ninguém mais gostaria de falar nada, convido a nossa DJ Andréia para liberar o ponto, o hino Mãos da Umbanda, na voz e atabaques de Rafael Lessa. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Era o reino de Oxalá, aonde a paz e amor luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que pela caruana a tudo iluminar. A Umbanda é paz e amor, é um mundo cheio de luz, é a força que nos dá vida, da grandeza dos mundos. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Quem permaneceu aí, eu vou contar o trabalho de um Cosminho. Teve um aqui hoje, quer ver? Ele conseguiu tomar o café. Olha onde! Dá pra ver? Cesto de brinquedo? Dentro do cesto de Lego dele, cheio de café agora. Viu? Cosminho tá trabalhando aqui. Querido, fizeram que eu joguei a bola. É, Cosminho? Dá tchau pro pessoal ali.
Procura a bola agora. Mas não é pra jogar em nenhum lugar mais, tá? Mas ele bateu sem querer, disse. Foi sem querer, Sei. papai. Tu e o Bito devia estar junto. Sozinho tu não faz isso aí, eu sei. Ele foi dar um cafezinho pro Pretinho que tava brincando com ele. Também, né? Vai lá. Agora tu te ocupa lá, Marco. Vai secar os Legos.